Boa tarde, paz do Senhor, domingo, dia 21 de fevereiro de 2021, o dia que o Senhor já preparou, domingo maravilhoso, cheio de vida, na plenitude do Senhor, e nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós estamos vivos, já atravessamos aí quase que todo domingo, né? Já estamos no final do domingo, no final da tarde de domingo. Significa que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui os seus projetos, os seus planos se manifestaram sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor mais uma vez. Oi, Márcia, Fábio, seu Augusto, Dona Efigênia, Luiz Henrique, o Senhor esteja sobre todos, família bendita, e também sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Rosa Araújo também, Sueli Felintro, Magda, Josué, Joel, Deus abençoe, familiares, igrejas, ministérios, também o Senhor abençoe Kátia, o Senhor te abençoe, Rosa, o Senhor te abençoe, Sônia, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando, Valti, Deus abençoe também, Eva, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, Carlos, filhas, genros, netinhos, Cida, filhos, nora, o Senhor abençoe também minha tia Rosária, minha tia Alzira e também todos os meus tios, meus primos, filhos, netos, genros, noras, o Senhor se derrame sobre cada um, também a vida do seu João, Dona Dária, os meus pais, também a Dona Nadir, seu Toninho, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando sobre suas vidas, cuidando, zelando, preservando em nome de Jesus, também todos aqueles que estão aí ligados conosco todo dia. Elô, Wesley, Deus abençoe vocês, seus familiares, seus filhos, em nome de Jesus, o Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade àquilo que nós estamos falando sobre Mateus 13. Só para a gente lembrar, Mateus 1, 2 e 3, biografia de Jesus Cristo, 3 a 4. Isso faz a conexão entre o ministério de João Batista e o ministério de Jesus Cristo, né? Que é o batismo ou o ministério, né, do arrependimento, que é sobre essa plataforma, sobre esse código, né, espiritual que tudo acontece. E aí vem Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, né, as Beatitudes, né, o Sermão do Monte. Mateus 8 e 9 é quando o médico dos médicos sai com seus residentes a campo, no mundo, exatamente para exercitar o valor das palavras de Jesus, a consistência, o fundamento, né, a sua eficácia. E aí vem Mateus capítulo 10, que é o chamado dos discípulos. É quando o Senhor chama cada um deles e o Senhor faz entre chamado e também a ministração nas cidades que eram, né, a origem dos seus discípulos. E aí vai para Mateus capítulo 11, que fala mais uma vez sobre o ministério de João Batista. E aí os discípulos, né, de João Batista são não exortados, mas edificados por Jesus Cristo, porque acontece ali o que significa o ministério de Jesus e o que Jesus estava propondo aos seus discípulos. E claro, se os discípulos de João Batista quisessem, também poderiam fazer parte daquele grupo seleto, entre aspas, do Senhor Jesus, o Senhor Jesus agora como um rabino, como um escriba, né, e como eu poderia falar assim, dentro da cultura, um fariseu. Claro que Jesus não era, mas Jesus poderia se manifestar como um, porque ele tinha todas as prerrogativas, todas as qualidades e também todo o reconhecimento do seu trabalho como rabino, seu rabinato, né? E aí você tem Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, o assunto é a blasfêmia contra o Espírito Santo, os frutos, né? De acordo com a árvore que os produz, que frutos são esses, e depois tem a questão da família de Jesus, que é
quando eu falei para você hoje pela manhã, que era o conflito, né? Vamos dizer assim, uma atmosfera conflituosa que estava se manifestando em relação a Jesus, né? Então eu falei para você dos grupos religiosos da época: fariseus, saduceus, essênios, zelotes e também os herodianos. Eram praticamente 5 grupos, sendo que herodianos e zelotes faziam menção de um mesmo evangelho, o evangelho com uma lógica mais social, mais política, né? Nós temos hoje em dia esse grupo de pessoas que defendem um evangelho dessa maneira, né? Que é o evangelho que tem que cuidar, o evangelho que tem que fazer prevalecer a vontade do Senhor a despeito de tudo que está acontecendo ao redor, mas seria vamos chamar, uma atitude política, saudável, mas política, no sentido, né, saudável da palavra política, né, que é fazer o social, assistencial e tudo mais. Então você tem os zelotes e os herodianos. Você tem os fariseus, que era o grupo mais fundamentalista, era o grupo, vamos dizer assim, mais conservador. Você tem dos saduceus, que era o grupo dos sacerdotes. O grupo dos sacerdotes era o grupo rico. Eram os que mais detinham o poder econômico dentro de toda a sociedade hebraica, porque eram homens muito ricos, eu diria riquíssimos, exatamente por causa do ofício sacerdotal. E você tem os essênios. Os essênios eram aqueles contrários a tudo: a sociedade, a cultura, a conviver de uma maneira mais sociável, né? E eles tinham uma vida monástica e viviam pelas cavernas, por exemplo, ali da região do Mar Morto. Então eles eram pessoas, não no sentido assim contrário, mas eram pessoas um tanto quanto arredias a tudo aquilo que significava civilização, né? Então você tem Jesus Cristo frustrando todos os grupos. Todos os grupos foram frustrados pelo ministério de Jesus Cristo, pelas palavras de Jesus Cristo, da maneira com que o Senhor Jesus se manifestava. Então, quando termina o capítulo 12, aí, né, desculpe o termo, né, eu estou falando de maneira humana, fica praticamente insustentável o ministério de Jesus. Eu estou falando para quem está olhando, né? Não que Jesus não prevalecesse sempre, mas de quem está olhando. Por quê? Porque a própria família de Jesus queria interditar Jesus. Porque achavam que Jesus estava endoidecido, não estava falando coisa com coisa, e eles queriam interditar Jesus. Então Jesus tinha resistência praticamente de todos os lados. Todos os lados. Não obstante ter uma boa quantidade de pessoas, né? Uma multidão, como diz a palavra, as multidões o seguiam, mas elas seguiam porque Jesus, na lógica delas, Jesus oferecia comida, oferecia cura, oferecia saúde e oferecia aquilo que era a necessidade momentânea, circunstancial. Ou seja, as pessoas não estavam preocupadas em saber quem era Jesus, qual era a fonte, o que Jesus tinha a oferecer. Quando chega em Mateus capítulo 13, aí tem como se fosse uma nova etapa. Até capítulo 12, é um ciclo que se fecha no capítulo 12. A partir do capítulo 13, é uma nova etapa. Por quê? Porque Jesus falaria de uma maneira a destacar as pessoas que estavam ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, não sou eu apenas que quero falar, mas principalmente são vocês que querem ouvir. Então, vocês precisam se preparar para ouvir. Vocês precisam buscar ouvir. Eu vou estar falando, mas eu não vou estar forçando a barra, não.
E aqui, o princípio da parábola, ou das parábolas, das próximas possivelmente 35 parábolas, né? Parece que todo o evangelho, os evangelhos, nas parábolas que eu digo literais, né? Porque tem as outras parábolas que não são tão literais, mas são comparações, né? São figuras, né? Mas falando só das parábolas, é por volta de 42 parábolas, né? Possivelmente Mateus tenha o maior número, 35 parábolas mais ou menos. Então, você percebe o quê? Que Jesus está aqui no princípio das parábolas. Por que o Senhor Jesus iniciará agora essa segunda parte do seu ministério em parábolas, exatamente para que haja uma depuração de quem está ouvindo, ou seja, o coração de quem está ouvindo. Então são 4 tipos de solo, ou seja, 4 tipos de corações, vamos dizer assim. Para cada tipo de coração a palavra vem, é a mesma palavra, só que a recepção, a absorção, a assimilação dessa palavra será diferente, de acordo com cada coração. Então é exatamente esse momento, eu diria assim, né, aos olhos de quem está olhando tudo, é um momento crítico. Jesus com certeza está a todo vapor em direção à sua soberana vocação, como diz Paulo. Mas aqueles que estão ao redor estão percebendo o ambiente cada dia, cada momento mais pesado. Porque os religiosos estão tramando pela morte de Jesus, o povo não está muito interessado no que Jesus tem para falar de fato, os seus discípulos estão se sentindo cada vez mais intimidados e constrangidos em relação ao mestre, ao rabino Jesus, e em tudo isso já está quase atravessando o segundo ano, né? Está passando do primeiro ano para o segundo ano do ministério de Jesus Cristo. Então vamos lá. Diz assim, capítulo 13, Mateus 13, versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A primeira parte das sementes é enquanto o agricultor, o semeador, está indo, né, para a terra preparada, entre aspas, vamos dizer assim, mais ou menos preparada para o cultivo, né, para a semeadura. Então parte dessas sementes no transporte cai à beira do caminho. E eu falei para você ontem, o que significa cair à beira do caminho? Significa que a palavra está sendo disseminada. Você pega um celular, você pega os canais de TV, horário nobre, muitas vezes tem mais programas de igrejas, de ministérios, de todo tipo de ministério, falando da Bíblia, de TV, rádio. Então, você vai lá nos Dions, né? O que tem de programa, o que tem de rádio, que todo rádio, né? Todo aquele canal de rádio, todo aquele Dion, é só de palavra de Bíblia. Então você tem na internet, você tem as Bíblias que você pode baixar, Bíblia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é comentário, enfim. Então essa palavra está sendo disseminada. Ninguém pode alegar um dia lá diante do trono branco do Senhor, pelo menos no nosso convívio aqui, né, no nosso convívio ocidental,
sul-americano, brasileiro, que não tem ouvido falar da palavra. Porque a palavra ela tem sido falada muito, tem sido espalhada, distribuída, disseminada de tudo quanto é fórmula, seja qual a tribo da pessoa, se for mais jovem, mais velha, se for mais culturalmente elevada, se for menos culturalmente, olha, é de todo jeito. Mas caiu à beira do caminho, ou seja, está disseminada. Mas porque está à beira do caminho, aí o Evangelho, só o Evangelho de Lucas que cita isso, né? Essa parábola do semeador está nos 3 livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas Lucas fala que alguns pisaram nas sementes derrubadas à beira do caminho. Significa o quê? Pisotear. Significa o quê? Sem importância, não deu importância alguma. Então nós temos, assim, é uma característica normal do ser humano. Tudo aquilo que vem muito, assim, com grande quantidade, a gente nem sempre dá muito valor ou o valor que merecia aquilo que está em quantidade. Assim, no primeiro momento, é a palavra de Deus. As pessoas, elas têm as suas agendas, né? Elas ficam assim, porque eu não tenho tempo, porque isso, porque aquilo, porque está chovendo, porque isso, agora por causa da pandemia, agora tem a pandemia, sim, mas tem a internet, e eu, por exemplo, falo todos os dias, eu estou falando todos os dias do mesmo jeito. Então, é exatamente isso. Eu não tenho tempo, mas eu acho que Deus tem que ter tempo para mim. Eu acho que Deus tem que falar, vamos dizer, tem que olhar o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Exatamente o que pensavam aquelas multidões. Eu preciso de Deus para Deus agir na minha temporalidade, nas minhas circunstâncias, nas minhas contingências, nesses momentos que eu estou vivendo. E o Evangelho de Jesus não se propõe a isso. Não obstante, caber no Evangelho de Jesus tudo aquilo que sou, tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que eu preciso e tudo aquilo que eu desejo, o Evangelho não está pontuando isso. O Evangelho está me preparando para uma vida que eu terei a posteriori. Uma vida que o Senhor promete como jamais eu vivi. Eu não tenho vocabulário, eu não tenho como verbalizar aquilo que Deus tem para mim. Mas para que eu viva essa vida que o Senhor propõe para mim, eu preciso viver esse Evangelho. E esse Evangelho, ele é ensinado, ele é proposto através da palavra de Deus. E não tem como. É necessário ouvir, ouvir e ouvir. Então a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 19. É o primeiro ouvido, né? É o primeiro coração. São 4 corações, o primeiro coração. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Primeiro coração é aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, ou seja, não toca no coração. Não alcança o verdadeiro ambiente da presença do Senhor. Aquele ambiente possivelmente está ocupado por outras situações e razões. Ocupações essas que não prevalecerão. Porque, eu já falei isso para você, né? Aquilo que eu tenho no meu coração, preparado para o Senhor, só as coisas do Senhor cabem naquele lugar. Outra coisa vai estar ocupando um espaço que não é dele. E esse espaço, com certeza, a qualquer momento, ele sofrerá uma intempérie. Por quê? Porque não pertence ao Senhor. Porque nós fomos preparados para o louvor da sua glória. Eu sempre falo para você, né? O gênero humano, nós todos, fomos criados para adorar alguém ou alguma coisa.
Se eu não estiver adorando a Deus, com certeza eu estarei adorando alguém ou alguma coisa. O espaço de adoração que eu tenho é só para adoração. Não tem outra efetividade, não tem outra tarefa, outra operacionalização, se não for adorar ou a Deus, ou alguém, ou outra coisa. Mas quando eu me preparo e me separo para adorar ao Senhor, então está havendo o quê? Um reequilíbrio na minha vida. O Senhor está transformando aquele caos em cosmos, como ele fez um dia com, todo o firmamento, E o Senhor estava, ali, e diz lá em Gênesis capítulo 1 que ele fez. Então, é exatamente o que acontece em Atos capítulo 2, que eu vou ler rapidamente, que diz assim: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos. Lembra aquilo que eu li hoje de manhã, no Salmo capítulo 25? O Senhor dá a conhecer aqueles que desejam aliança com Ele. Em outras palavras, Ele fala dos seus segredos para aqueles que amam a aliança com Ele. Não é para todos. Eu poderia dizer, o Senhor ama a todos, mas o Senhor só vai se revelar àqueles que desejam ter aliança com Ele, não com as coisas que Ele faz, Não com a bênção, mas com o abençoador, é diferente. Então diz assim: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Porque estão no momento ali de uma festa, de uma celebração, segundo a lei de Moisés, o Pentecostes, Então, os judeus vinham de todas as partes. Naquela época, já haviam judeus espalhados por todo o globo terrestre. E algumas celebrações, que são as celebrações observadas pela lei de Moisés, os judeus que podiam voltavam para Jerusalém para comemorar, para celebrar, para festejar conforme a ordem de Deus. Então haviam judeus de todas as línguas, de todas as culturas. Mas ao chegarem ali, viram que Pedro estava ministrando juntamente com os discípulos, que agora são apóstolos, e todos falavam em línguas que eles estavam compreendendo. E alguém já disse na antiguidade de que o Espírito Santo, a palavra, ela não pode ser apenas ouvida. Tanto é que o fogo do Espírito Santo, como uma língua de fogo, desceu sobre o quê? Sobre as cabeças dos discípulos de Jesus. Por quê? Primeiro vem o entendimento. Primeiro eu entendo, para depois eu falar. É exatamente aquilo que não aconteceu no primeiro coração daquelas sementes, Por quê? Porque caíram à beira do caminho. E porque caíram à beira do caminho, as pessoas que seriam as receptoras não receberam, não absorveram, não assimilaram como deveriam. Ao contrário do que acontece aqui em Atos capítulo 2. Por quê? Porque o Senhor lhes deu dos seus mistérios e se revelou através do Santo Espírito de Deus na ministração dos apóstolos que estavam falando e as pessoas ouviam nas suas línguas maternas. Então, esse é o evangelho que precisa ser ministrado, mas para ser ministrado, em primeiro lugar, ele precisa agir
sobre aquele que está ministrando, que está falando sobre mim e sobre você. Por quê? Porque é uma questão de sentimento. Eu preciso viver, eu preciso experimentar e ver que é bom. E saber que aquilo que é bom, são as boas novas, as boas notícias, será distribuídos a todos aqueles que quiserem. As boas palavras, as boas notícias, né? Devem ser distribuídas, claro, mas com eficácia, a partir do mover do Espírito Santo sobre a minha vida e através da minha vida. Exatamente o que não aconteceu naquele primeiro público ou naquele primeiro coração, porque eles não estavam receptivos. Ao contrário desses homens piedosos, como diz a Bíblia, porque o que significa ser piedoso? É alguém próximo de Deus. É alguém que observa e preserva as palavras do Senhor no seu coração. São pessoas piedosas. São pessoas preparadas com, vamos dizer, com o solo do coração preparado para absorver aquela palavra. Em segundo lugar, Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você veja que tem duas vezes a mesma palavra, logo. Por quê? Ele recebe de alegria. Por quê? Porque o Evangelho ele é cativante. O Evangelho é uma palavra motivacional. Não que o Evangelho se proponha a isso somente, mas é uma palavra motivacional. Com certeza, na boca de pessoas que ainda dominam o assunto do que significa ser, né, vamos dizer, um canal motivacional, no sentido técnico da palavra, não espiritual, mas no sentido técnico, com certeza, pregar o Evangelho é uma coisa maravilhosa, porque o Evangelho por si só é uma palavra favorável, é uma palavra positiva. Como diriam alguns, o Evangelho, ele se propõe, né, a se manifestar numa energia positiva, com certeza. Né? Haja vista aqueles que gostam, né, somente desse tipo de evangelho, porque ele é cativante, ele é encantador. A pessoa vai para aquele lugar, quando ela sai assim, né, mordendo pedaço de mesa. Porque mas aí vem a segunda, vem a terça, vem a quarta. Quando chega na quinta-feira, a pessoa já está se esvaindo. Por quê? Porque aquela palavra ela foi motivacional. Mas aquela palavra não encontrou um solo, né, consistente para que aquelas raízes, ou as raízes daquelas sementes, que são as palavras do Senhor, pudessem encontrar um solo mais saudável, mais, né, rico nas suas propriedades naturais, para que aquelas raízes pudessem prevalecer e aquela agricultura pudesse se transformar numa grande agricultura. Então a palavra do Senhor fala, né? Logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca adoração, e lhe chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então vem os problemas, as dificuldades. E lembra aquilo que eu sempre falo, né? O Senhor Jesus, ele mostra aqui na palavra, que nem sempre ele muda a realidade de uma pessoa, mas que ele se propõe a viver a realidade da pessoa, com certeza. É exatamente isso. Por quê? Porque a pessoa acha que o Evangelho é quase um conto de fadas, né? Sob o entendimento dela, né? É quase assim um ambiente assim
Sabe aqueles desenhos animados, assim, tipo da Disney? Que tudo é bonito, o passarinho cantando, a menina cantando, a mocinha cantando, com um cesto, meio cantando, meio dançando, pegando a maçãzinha na árvore, colocando no cestinho, as maçãs todas vermelhas, aquele piso bonito, né? É maravilhoso, com certeza é, mas a vida nem sempre se propõe a ser assim, né? né? Então, esse evangelho, quando essa pessoa está em tristeza, angústia, aflição, questões, demandas da vida, do dia a dia, do contingente humano, a pessoa ela se perde. E olha, gente, eu conheço muita gente assim. Até homens e mulheres de Deus, né? Assim, desculpe o passado, né? Porque elas quiseram assim, né? Mas foram pessoas muito usadas pelo Senhor, pregadores, pregadoras, né? Mas que por causa da tristeza, angústia, eles fizeram o quê? Eles se afastaram. Por quê? Porque o solo era rochoso, não era uma terra firme, não era um solo consistente, rico em propriedade, né? Bom para a agricultura. E aí vieram as demandas, as contingências, as necessidades, os desapontamentos com o gênero humano, com as pessoas ao redor, e essas pessoas simplesmente ficaram fracas. Talvez não aos olhos delas, mas para mim que olho de longe, ficaram fracas, ficaram frágeis. E aí geralmente, né, até por uma questão de, vamos chamar de saúde emocional, elas atribuem a alguém, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, beltrano fez aquilo outro, ciclano deixou de fazer aquilo, o outro não fez aquilo que havia falado ou se comprometido, enfim. E aí terceiriza, né, o seu problema, colocando na mão de alguém, responsabilizando a terceiros, terceirizando o seu problema exatamente para permanecer em pé. Mas na verdade, desculpe, não foi o evangelho de fato. Porque o evangelho de fato, né, nos permite passar pelas tempestades, pelas agruras, pelas dificuldades, pela tristeza, pela angústia, mas nós permanecemos de pé, porque esse evangelho que faz a pessoa se desapontar no meio do caminho está errado. Ou o evangelho não é pleno, ou então nós estamos pregando uma palavra que talvez seja só motivacional mesmo. Ou então Deus não é do tamanho que nós dizemos que é. Então, das duas, uma. Eu prefiro ficar com a fraqueza e a fragilidade humana, do gênero humano, porque esse evangelho, ele é poderoso, ele é maravilhoso, e ele permanece, ele se propõe a permanecer, a despeito dos tempos e das épocas, a despeito dos problemas e das dificuldades, ele é o que é. Em terceiro lugar, Mateus capítulo 13, versículo 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então preste atenção, a palavra foi ministrada, né? Essa palavra encontra um ambiente melhor do que o ambiente rochoso, cria raízes, mas os cuidados com o mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Por quê? Eu sempre falo, né? Quem opta pelo evangelho, né? O evangelho segundo Jesus Cristo, o que acontece? Em algum momento da vida, da história da vida dessa pessoa, ela vai precisar decidir. Lembra que eu falei para você? É a terceira conversão. Não é salvação, salvação ela vem de graça.
ela é dom gratuito de Deus. É dom, desculpe, dom gratuito, estou fazendo uma redundância. Se é dom, é gratuito, né? Mas é uma dádiva de Deus. Mas a conversão, ela tem pelo menos 3 dimensões, 3 etapas. A primeira delas é quando, com certeza, eu me proponho a entregar meu coração a Jesus Cristo. A segunda, quando eu começo a ter consciência, seria o momento do batismo. Aquele momento que eu deixo bem claro aos olhos humanos, simbolicamente falando, que eu sou de Jesus. É maravilhoso esse momento. Agora tem a terceira etapa, o terceiro degrau de conversão. Qual é esse terceiro degrau? É o degrau exatamente de Esther, né, que está didaticamente, pedagogicamente falando no livro de Esther, quando Mordecai pergunta para Esther: Esther, será que não foi para isso que você chegou à condição de rainha, esposa do rei Assuero? Será que não é para esse momento? E você leia toda a história depois, é uma história muito bonita, a maioria de nós já conhece, né? Mas é muito bonita, por quê? Porque Esther, ela está entre os 2 mundos. E o mundo que ela estava vivendo enquanto rainha até aquele momento era maravilhoso, né? Eunucos, palácios, roupas, manjares, né? Banhos. Você tem uma ideia, só para ela ir à frente, né? Ser convocada e se apresentar diante da Assuero, ela ficou 6 meses em banhos. Deus maravilhoso, que lugar maravilhoso é esse, né? Então ela fez o dia da noiva em 6 meses, não é dia, né? São muitos dias. E de repente, vem uma situação de ameaça sobre todo o povo, e Mordecai fala: Esther, você vai ter que se apresentar de frente para Assuero e vai ter que interceder pelo povo judeu. Somos praticamente 3, 4 milhões de pessoas que iremos perder a vida por causa de uma lei, Ramã, né? Que propõe uma lei dos medos e persas que não poderia ser revogada. Então, Esther, acontece o seguinte, é agora. Ou virá livramento através de você, ou então a gente está perdido. Esther falou: mas eu não posso me apresentar para o rei Assuero se ele não me convocar. Não tem como eu entrar na presença dele. É impossível. E Mordecai responde para ela: será que não é para isso que você está aí? Será que não é exatamente para essa contingência que o Senhor se moveu na tua vida até esse momento? Então eu chamo da terceira conversão. Por quê? É quando eu decido conscientemente, de frente para 2 caminhos. Esse é o caminho estreito, da porta estreita, do caminho apertado, e esse é o caminho largo, da porta larga. Mas eu preciso decidir. Exatamente o que Jesus fala em outro texto, né? Quando ele diz tomar a própria cruz. Por quê? O Evangelho, por si só, ele nos obrigará em algum momento a escolher. Porque eu não vou conseguir ficar com um pé no mundo e um pé no outro mundo. E achando que eu sou muito bom, eu sou muito capaz, eu sou poderoso e eu vou viver o melhor dos 2 mundos. Não vai ter jeito. Em algum momento, um dos mundos ficará triste com aquilo que eu estou fazendo em relação ao outro mundo. Ou seja, ou bem eu sou de um caminho, ou bem eu sou de outro caminho. Porque senão, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, vão sufocar a palavra na minha vida, que eu também conheço muitas pessoas que estão vivendo exatamente isso. E olha, o segundo estágio dessas pessoas é pior do que o primeiro. É quase igual àquilo que fala
um texto de Jesus, né, lá no capítulo 12 que a gente leu esses dias, daquilo que, né, acontece com a casa que fica adornada, mas fica vazia. É quase igual aquilo. Parece que as pessoas ficam mais bestiais do que eram no primeiro estágio. Então, é o evangelho que precisa encontrar no meu coração um ambiente para que, a despeito da fascinação do mundo, a despeito daquilo que o mundo pode oferecer e oferece, eu opto pelo Senhor. Exatamente o que fez Daniel ali diante da lei, né, dos medos e persas, quando declararam ali, determinaram, através do imperador Dario da época, né, e que durante algumas semanas ninguém poderia se prostrar diante de outra entidade que não fosse a entidade que Dario, o medo persa, servia, né? E Daniel, exatamente sabendo de tudo isso, ele chega na sua casa, abre as janelas como ele sempre fez e se prostrava diante do Senhor de manhã, de tarde e de noite. 3 vezes ao dia ele permanecia no seu propósito que havia combinado com o Senhor, a despeito de estar, entre aspas, cometendo um crime. E por causa disso ele foi para a cova dos leões. Exatamente o que aconteceu com Esther. Esther poderia ser destruída a partir do momento que ela pisasse na sala do trono do rei Assuero. E ela foi. E ela enfrentou. E Assuero teve misericórdia dela e permitiu que ela entrasse na sua presença. E o povo foi preservado. Então, é exatamente a palavra que tem um ambiente propício. E em quarto lugar diz assim, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, ou seja, encontra guarida num coração. Um coração que não está rochoso, um coração que não está perdido à beira do caminho, um coração, né, que não está com seus espinhos, mas um lugar, um local, um ambiente totalmente propício nas suas propriedades pessoais para absorver, assimilar aprofundadamente a palavra do Senhor. Mas o que foi semeado em boa terra é que o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E eu quero aproveitar essa parábola do semeador e falar de uma outra semeadura que aconteceu lá no livro de Gênesis, capítulo 26, que diz assim, Gênesis 26, versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por que eu estou pegando esse texto? O que tem a ver com a semeadura? Bom, primeiro que Isaque aqui já está um homem com uma certa idade, ele já está com mais de 80 anos. E a palavra do Senhor fala que toda aquela região estava passando por uma grande seca, como jamais havia acontecido desde os dias de Abraão, ou seja, há décadas e décadas e décadas e décadas. E de repente, Isaque se vê, mas tão necessitado, com tanta dificuldade, que ele, a sua família, né, e os seus funcionários se propõem a irem desesperadamente até a terra do Egito. Mas a palavra do Senhor fala que no meio do caminho, o Senhor Deus fala, Isaque, não vá até o Egito, não desça até o Egito, fique em Gerar. Só que Gerar estava pior do que o lugar onde Isaque estava. Mas ele obedeceu ao Senhor.
e ele ficou em Gerar. E a palavra do Senhor fala, aqui no texto, que o próprio Isaac começou a plantar, porque ninguém em sã consciência iria seguir, né, a Isaac, ainda que fossem funcionários, ainda que fossem familiares, eles não iam, né, nessa vibe de Isaac, porque Isaac estava completamente transtornado aos olhos deles. Como que uma terra seca iria brotar um plantio, uma semente, uma agricultura, se a terra estava sequíssima, completamente fraca, né? Possivelmente com todas aquelas ranhuras que ficam na terra por falta de água, né? E mesmo assim ele lá, né, com seus mais de 80 anos, cada semente que ainda ele tinha, que ainda ele conseguiu, né, conservar, guardar, ele estava ali sozinho, porque a Bíblia fala, depois a Bíblia fala que os seus servos o ajudaram, mas no começo ele diz assim: Isaac plantou e semeou. Quem? Isaac. Porque ele acreditou naquela palavra do Senhor, porque ele estava por sob o envio do Senhor, e o Senhor havia proposto de que o Senhor lhe daria condição naquele lugar, ainda que fosse pior do que o primeiro, porque o Senhor estava lá. Exatamente o que significa o Evangelho para nós, exatamente o que significa essa palavra em dias tão obscuros, tão adversos, tão controversos que nós vivemos no dia de hoje, nesses tempos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, mas no mundo, mas aqui no Brasil, porque somos brasileiros e estamos aqui. Mas quando estamos debaixo de envio de palavra e entendemos que essa palavra do Senhor, ela faz total diferença na nossa vida, então nós criamos um ambiente para que essa palavra encontre um coração rendido, derramado diante do Senhor. E porque, como diz o Senhor a Josué, meditamos nessa palavra de dia e de noite, nós seremos bem-sucedidos. Nós atravessaremos todas as circunstâncias e situações, e o Senhor nos dará bom êxito. Sabe por quê? Porque a palavra dele não voltará vazia, enquanto ela não cumprir aquilo para o qual um dia ela foi lançada, por sobre a tua vida, por sobre a tua casa e sobre a tua família. Essa é a palavra que precisa encontrar no teu coração todo um campo, todo um ambiente, uma terra, né? Das suas propriedades máximas, completamente preparadas para recepcionar essa palavra. E isso é uma atitude pessoal, personalizada, na nossa relação com Deus, exatamente o que Isaac viveu naquele tempo. E a Bíblia diz que ele plantava uma semente e ele colhia 100, de uma 100. E assim foi nessa dinâmica, e ele se transformou no homem mais rico daquela região, a despeito do solo, a despeito das intempéries, a despeito do clima, a despeito dos inimigos, os filisteus, totalmente no encalço de Isaac. Mas Isaac permaneceu, porque ele era um homem maduro, de experiências com Deus, de viver com Deus, dias e momentos tão especiais, que não tinha como ele viver menos do que aquilo. E eu trago essa palavra sobre a tua vida. Essa palavra encontrou no teu coração um ambiente. Não tem como você viver menos do que isso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te engrandecemos e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. E porque essa parábola para nós é como Daniel fala, que os mistérios estão nas mãos do Senhor e o Senhor os revela a quem Ele quiser. Que nós tenhamos esse coração disposto, completamente rendido, derramado diante do Senhor. E o Senhor encontre em nós
exatamente essa terra fértil, para que Ele possa depositar a semente da sua palavra. E essa semente da sua palavra encontre em nós toda uma condição para frutificar, para realizar, para se manifestar, de acordo com aquilo que o Senhor tem por sobre cada um de nós. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, sobre nós, derrama-te sobre os nossos familiares que estão aqui, os nossos queridos, idosos, pais, tios, avós, sobrinhos, netos, filhos, marido, esposa. Derrama-te sobre nós. Visita-nos com cura. Nós repreendemos essa Covid-19, essa pandemia dos nossos lares, das nossas vidas, do nosso corpo, e declaramos o poder do Senhor, o poder de Deus, o mover da glória, da presença, da plenitude, essas águas curadoras, visitando nervos, visitando tendões, artérias, coração, veias, pulmões, fígado, rins, olhos, ouvidos. Cura, toca, restaura, ressuscita, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, o nosso Brasil. São mais de 240 mil famílias enlutadas que choram essa tragédia. Pessoas, ó Senhor, que se sentem impotentes diante de tudo isso. Por isso, ó Senhor, nós necessitamos do teu socorro, da tua compaixão, da tua misericórdia. Cura a nossa terra, restaura o nosso povo, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Vem, ó Deus, vem sobre nós, sobre o norte, o sul, o leste, o oeste. Derrama-te, ó Deus, visita-nos. E nós louvaremos e daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que ninguém te possa resistir todos os dias. Por quê? Porque você carrega o amor do Deus vivo através de Jesus Cristo. E o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração humano, que o Senhor derrame sobre a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Com certeza, aquilo que o Senhor tem por sobre a tua vida é maravilhoso, é restaurador, é renovador, é reconstrutor, porque Ele é o Deus que renova em nós todas as suas promessas, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, até amanhã às 10 horas da manhã, hein? Não se esqueça, Deus abençoe, fique na paz, um finalzinho de domingo aí, um final de tarde, na bênção do Senhor, porque com certeza, claro, o Senhor te chama para ouvir a sua voz, para atender o seu chamado. Ele é o nosso pastor, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.